Ok, então já estamos gravando a nossa aula e, como eu estava dizendo inicialmente, vamos estudar hoje os timers, que são o quê? Recursos de temporização que o microcontrolador, o microprocessador tem na sua arquitetura, tá certo? Nós já vimos como fazer temporização, não é isso mesmo? Usando rotinas de retardo de tempo. É assim? Fazemos um laço, aí gasta tempo naquele laço, uma contagem regressiva. Às vezes colocamos um laço dentro de outro laço, isso aumenta o tempo. Às vezes colocamos um laço dentro de outro laço, dentro de outro laço, e isso vai aumentando ainda mais o tempo. Então, essa é uma técnica recorrente de se criar delay, tá certo? O detalhe desse tipo de técnica, que a gente pode citar como uma desvantagem, é que o processador fica é, parado nessa rotina, ele não faz mais nada. Ele não vai checar um display, ele não vai verificar um sensor, ele não vai processar mais nada, certo? Ele vai ficar em laço ali até aquele tempo passar. Então, como é que a gente poderia gerar retardos de tempo, que a gente já viu que são recursos interessantes com várias aplicações? Como é que a gente poderia gerar retardo de tempo liberando o processador? Simples. Nós vamos ter que ter um contador programável dentro do chip. O nome desse contador programável é timer, é um temporizador, né? Notadamente, esses recursos são chamados de timer counter, ou seja, temporizador e contador, tá certo? Então, ele pode fazer as duas funções ao mesmo tempo, tá? Eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu estou com a garganta um pouco inflamada. De vez em quando eu tenho que estar parando aqui para tomar minha aguinha, viu? Estamos escutando bem, pessoal? Então, sim, professor. Ótimo. Então, vejam só. O nosso chip aqui, o PIC Professor, eu não... 16F628A. Pois não. Licença, eu não sei se você está transmitindo alguma coisa, porque não está aparecendo nada não, viu? Não sei se o senhor botou. Ainda não. Tá dando para ver eu somente? Só sua câmera, isso. Pronto, pronto. Eu vou começar a apresentar Ah, agora. tranquilo então. Tá joia? Bom, aí vamos fazer o seguinte: vamos ver então como é que funciona esse recurso, como é que é o timer counter, como é a arquitetura interna dele. E de antemão, eu digo para vocês que tem muito bem isso descrito lá no nosso datasheet, tá certo? Lá no datasheet do 16F628A, a gente consegue ver a partir da página 47. Eu já deixei isso setado lá na nossa transparência. Então vamos lá, vou começar a compartilhar a tela. Ok, acho que vocês estão vendo minha tela agora, não é? Agora sim, professor. Pronto, então vamos passar aqui para o nosso PowerPoint, né? E nós temos aí, gente, uma transparência que mostra diversos periféricos do nosso processador, tá certo? Bom, o primeiro da lista aqui é justamente timers, timer counter. Timer 0, timer 1, timer 2. Ou seja, esse nosso microcontrolador, ele tem 3 temporizadores. Ah, são 3 iguais, professor? Não, são 3 timers diferentes. O timer 0 mais simples, o timer 1 um pouco mais de recursos, e o timer 2 ainda com mais recursos. Tá certo? Nós vamos estudar o timer 0, tá certo? Ele é um timer assim, bem interessante, porque você consegue fazer boas temporizações com ele e é totalmente configurável, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, características do nosso timer 0, né? E um pequeno diagrama em bloco do que seria esse timer. Tá dando para ver bem essa transparência, pessoal? Dá sim, professor. Tranquilo? Então, assim, algumas características. Tudo isso aqui eu tirei lá do datasheet, tá certo?
O módulo de contagem, que é esse cara aqui, ó. Esse módulo verdinho aqui, ó. 8 bits time count. Esse módulo de contagem permite escrita e leitura on the fly, ou seja, no meio da operação. Se ele estiver contando, você pode escrever nele. Sabe por quê? Porque isso aqui nada mais é do que um registrador especial, que é uma posição de memória RAM. Simplesmente isso. Ela é uma posição de memória RAM que é incrementada o tempo todo, através de um clock. Certo? Esse contador aqui, ele conta de 0 até o máximo, que é FF. Quando ele chega em FF, ele passa para 0 depois. Recebeu mais um pulso, ele passa para 0. Quando isso ocorre, uma interrupção pode ser gerada. Então, a interrupção do timer 0 é gerada no estouro, no overflow de FF para 0. Entenderam? Bom, esse cara que é o contador, ele tem um recurso interessante por fora, que é chamado de pré-divisor, ou seja, pré-scaler. Qual é o papel desse pré-scaler? Pegar uma frequência de entrada e dividir por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, por 64, certo? Então, ele é um pré-scaler, é um pré-divisor. Se você divide a frequência, você alonga, né? Você aumenta, multiplica o período, certo? Dividiu a frequência, aumenta a temporização, em outras palavras, certo? Esse timer counter, ele, quando é operado no modo timer, ou seja, usando o clock interno dele, ele tem uma taxa de incremento de frequência de oscilação sub 4, ou seja, é a mesma frequência de execução das instruções, certo? No modo contador, ele é configurável para incrementar na borda de subida ou de descida do clock, certo? E esse cara aqui, gente, o timer, ele é configurado através do registro option. Então, eu vou colocar aqui o registro option para vocês. O option, então, vai ser o registrador, tá aqui ele, que vai configurar o timer, tá certo? Muito bem. Quais são os bits aqui desse registrador option reg que fazem a configuração do nosso timer, tá certo? São esses aqui, ó, bit 5, 4, 3 e bit 2, 1, 0, certo? No bit 5, o que é que eu tenho? Eu vou escolher, tá certo? Qual é a fonte de clock, tá certo? Timer 0 clock source selection bit. Qual é a fonte de clock para o timer 0, tá certo? Se esse bit estiver em estado 1, você vai ter o clock acionando no bit RA4, certo? Dizemos que ele assim trabalha como contador, porque ele pega um clock externo, o clock que está chegando no bit RA4. Se ele tiver em 0, ele usa o clock interno. No nosso exemplo hoje, nós vamos trabalhar com esse bit 5 em estado 0, ou seja, usando né, o clock interno, que é o mesmo clock das instruções. Ok? Esse bit 4 aqui seleciona qual é a borda de acionamento, se é de alto para baixo ou se baixo para alto. Bom, isso é meio irrelevante para a gente, tanto faz uma borda ou outra, mas em alguns tipos de projeto isso pode ter importância, certo? Muito bem. O bit 3 é um bit pré-scaler assignment bit, ou seja, é um bit que vai dizer, olha, o pré-scaler vai ser usado no timer ou vai ser usado no WDT, no Watchdog Timer, certo? A gente vai explorar pouco o Watchdog Timer nessas aulas nossas. A gente vai trabalhar, então, com o pré-scaler designado para o timer 0. Para isso, você tem que colocar o bit PSA em estado 0, certo? Deixou em estado 0, o pré-scaler vai para o timer 0. E, novamente, o que é o pré-scaler, professor? Que eu já esqueci. O pré-scaler é o pré-divisor, tá certo? Ele vai pegar um clock e vai dividir por 2, por 4, por 6, por 8, certo? E, finalmente, gente, os bits
2, 1 e 0, esses 3 bits, eles são os bits de seleção da taxa de pré-escala, ou seja, o quanto você vai dividir, certo? A gente não vai designar o pré-escaler para o WDT, vamos designar para o timer. Então, se eu escrever 000 nesses 3 bits, a taxa é de 1 para 2, ou seja, divido o clock por 2. Se eu escrever 001, vai ser 1 para 4, ou seja, divido o clock por 4. 010 fica 1 para 8, divido o clock por 8. 011, 1 para 16, ou seja, divido o clock por 16, e assim sucessivamente até 256, certo? Relembrando, você dividir o clock, você, na verdade, está esticando o período, né? Dividir o clock por 2 significa que você multiplica por 2 o tempo, o período, certo? Então, esse registrador é fundamental para a configuração do timer 0. Tudo bem até aí, pessoal? Alô? Oi, professor. Oi, Tudo sim, professor. tudo sim. Caminhando, tudo bem. Alguma dúvida sobre o option? Querem perguntar alguma coisa? Ainda não? Então vamos Tem mais seguir. uma continuidade, porque com certeza vai ter dúvida, né? Vamos continuar então. Vejam bem. Vamos voltar lá para o timer 0. Já vimos o registrador, tá certo? O que é que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer o seguinte: aprender a gerar um retardo de tempo com esse cara, tá certo? Então, como é que a gente vai gerar um retardo de tempo? A gente vai ficar verificando, tá certo? Quando esse timer estourar a contagem. A gente vai aprender a calcular o tempo que ele vai levar para estourar a contagem, certo? Nós não vamos trabalhar com clock externo, vamos trabalhar com clock interno, tá certo? Tá aqui, ó. O bit T0SE, novamente, ó, aqui o T0SE, tá certo? Que vai designar para onde vai o clock, tá certo? Ok? T0SE. Ou melhor, T0CS, desculpa. Eu estava querendo me referir ao T0CS, desculpa, né? O T0CS aqui é que vai selecionar se o clock vai ser interno ou se vai ser externo. Olha esse mux aqui, ó. Tá vendo? O T0CS é que vai selecionar se o que vai para o pré-escala é um clock interno ou um clock externo. Bom, vamos trabalhar com o clock interno, só com ele, né? Então, esse T0CS vai ficar em estado 0. Voltando lá para o Osho, T0CS, esse bit aqui, ó, vai ficar em 0, tá certo? Para que a gente possa usar o clock interno. Vamos voltar ao timer 0. Então, esse cara vai ficar em 0. O clock interno vai passar por um pré-divisor, certo? Esse pré-divisor, você vai dizer qual é a taxa dele. Se é 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8. Né? Nós vamos fazer um experimento aqui com a taxa 1 para 64. Essa daqui, ó. Taxa 1 para 64. Certo? Vamos botar para lá. Ok? Bom, ele tem um bloquinho aqui para sincronizar o clock dividido com o clock interno, para ficar tudo em fase. Aí aqui chega um clockzinho bem sincronizado, que vai incrementando o contador. Quando esse contador estourar a contagem, vai gerar uma interrupção, tá certo? Então, para a gente trabalhar com interrupção, vamos ter que habilitar essas interrupções no código. Esse é outro detalhe, tá certo? Muito bem. Detalhe, viu, gente? Tudo isso você consegue estudar aqui no datasheet, página 47, página 47, falando tudo aqui sobre o timer. Né? Tá aqui, ó, o mesmo diagrama de bloco, bem parecido com o nosso lá. Eu gosto mais do meu, tá certo? Mas está aqui, ok? Dá para estudar por aqui também. E aqui explica tudo, o pré-scaler, tudo direitinho, tá certo?
Muito bem, vamos voltar lá. Muito bem. Falando especificamente sobre o pré-scaler, certo? Vamos aprender a usar o pré-scaler para fazer um cálculo de retardo de tempo. Sempre lembrando, viu, gente? O processador vai configurar esse timer e depois vai esquecer dele. O processador vai fazer outras tarefas. Enquanto o timer conta, marca tempo, o processador está livre para fazer outras tarefas. Certo? Bom, eu tenho aqui a tabela do pré-scaler, certo? Que vai ser os bits PS2 a PS0, né? Lá do registrador option, certo? Vamos trabalhar com pré-scaler. Se eu programar 000, eu vou ter uma taxa de 1 para 2, ou seja, eu vou dividir o clock por 2. 001 para 4, 010, 1 para 8 e por aí vai. Vamos trabalhar com uma forma bem prática, tá certo? Bem prática. Vê. Vamos fazer a geração de 5 milissegundos, tá joia? Vamos gerar um delay de 5 milissegundos. E vamos escolher trabalhar com pré-escala de 1 para 64. Certo? Ok? Ó, gente, quando eu digo assim, vou trabalhar com pré-escala de 1 para 64, na prática, sabe o que isso quer dizer? Que uma contagem minha vai custar 64 microsegundos. Certo? Como ele divide por 2, 4, 8, 16, 32, 64, significa que cada contagem minha vai valer 64 microsegundos. Né? Então, uma contagem naquele meu contador vai gastar 64 microsegundos. Duas contagens vai gastar 128. Tá certo? E por aí vai. Se eu tenho uma contagem gastando 64 microsegundos, se eu quiser 5 milissegundos, quantas contagens eu vou ter? Essa é uma conta interessante. Tá? Estão entendendo isso aqui, gente? Estão prestando atenção nisso aqui? Me respondam aí, por favor. Isso é muito importante. Pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Vê bem, uma contagem vai ter 64. Para eu ter 5 milissegundos, eu preciso de quantas contagens? Isso é uma regra de 3 simples. Né? Então, x contagens. O que é que eu faço? X vai ser 5 dividido por 64 vezes 1. Né? Então, eu vou ter 78 contagens. Então, se eu tiver 78 contagens, cada uma a 64 microsegundos, no final eu tenho 5 milissegundos. Bom, e como é que eu faço para eu ter 78 contagens? Eu tenho que fazer essa outra conta aqui, ó. A carga inicial em timer zero. Porque o timer zero, o contador só conta para frente. Só conta progressivo. Entenderam? Se eu quero ter 78 contagens, o que é que eu faço? Eu pego a máxima contagem, tá certo? E diminuo do número de contagens que eu quero. Com isso, eu vou ter a minha chamada carga inicial. Tá certo? Eu poderia colocar isso aqui, ó. Carga inicial. Carga inicial, né, é igual a máxima contagem menos o número de contagem necessária. Tá certo? Então, minha contagem inicial é igual à máxima contagem menos o número de contagens necessárias. Certo? Ou seja, deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar. Agora exibindo novamente. A minha carga inicial, então, fica máximo de contagem, que é 256, menos 78, igual a 178. Certo? Então, eu tenho que carregar o meu timer inicialmente com 178. Que aí ele vai passar para 179, 180, 181,
182, 183, até 255. De 255, ele vai receber mais um pulso e vai zerar. Certo? Então, isso é fundamental, gente. É calcular qual é o valor inicial que você tem que colocar no timer. Certo? A carga inicial vai ser a máxima contagem menos o número de contagens que você quer para alcançar a temporização que você deseja. Certo? Com isso, teremos 78 contagens a 64 microsegundos, teremos o resultado de tempo de 5 milissegundos. Então, gente, nós vamos escolher essa taxa aqui, ó, 1 para 64. Tá certo? No nosso exemplo, é isso que a gente vai fazer. Aqui já é o timer 1. Tá certo? Bom, então, gente, como é que a gente vai implementar isso daqui? Tá certo? Nós vamos implementar da seguinte forma. Voltando aqui, ó, nós vamos escrever 178 aqui, ó. Nós vamos escrever 178 inicialmente aqui. Quando você fizer isso, né, ele vai começar a marcar o tempo. Como? Que ele vai começar a receber pulso e passar de 178 para 179, 180, 181, 182. Cada pulso de clock que sai aqui do pré-scaler vai incrementar o nosso contador. Entenderam, gente? Então, com isso daí, quando ele passar de 255, alcançar 255 e receber mais um pulso, ele zera. Quando ele zerar, ele vai pegar, ó, gerar uma interrupção. Certo? Aí você pode estar, tá, professor, e como é que eu vou saber que gerou a interrupção? Aham. Aí você volta para cá, ó, para o registrador intcom. Tá certo? No intcom, olha esse bit aqui, ó, T0IF. Tá certo? T0IF, Timer Zero Overflow Interrupt Flag Bit, ou seja, bit sinalizador de overflow do timer zero, pedido de interrupção, certo? Ok? Se ele tiver em estado 1, ocorreu um overflow, ou seja, um estouro. Ele saiu de 255 para 0. No nosso caso, já aconteceram, então, as 78 contagens, gerando 5 milissegundos. Então, toda vez que esse bit aqui for para estado 1, é porque ele vai pedir uma interrupção. Certo? Conclusão, o timer zero é excelente para pedir interrupção. Quando ele estourar a contagem, se você habilitou a interrupção, ele vai sinalizar isso. Entenderam? Alguma pergunta, pessoal? Ainda não deu tempo de ter dúvida? Ou é aquela velha história? Está tão complicado que eu não consigo ter dúvida, professor. Eu acho que é mais isso aí mesmo. Mas não é complicado, não. De verdade, não é não. É porque eu até aceito que é muita informação, né? Aí você tem que ler, estudar e tal, né? Mas não é complicado, não. Né? Esse cara, o time é um contador. Você coloca um valor inicial dele, ele começa a contar a partir dali. É isso. Quando ele estourar a contagem, ele sinaliza nesse bit aqui, ó. E gerando interrupção. É essencialmente isso. Tá certo? Então, gente, vamos fazer o seguinte: vamos ver um código, tá certo? E esse código daí a gente vai estudá-lo, tá certo? E vamos mostrar aqui na prática que ele realmente está funcionando, certo? Relembrando, qual é a vantagem de se usar um timer? É que você programa o timer, ele fica contando o tempo e você pode ter o processador livre, então, tá certo? Para fazer o que quiser. Quando o timer terminar de fazer o serviço, terminar de fazer o trabalho, a temporização, ele sinaliza para o processador. Essencialmente é isso. Ok? Muito bem. Vamos pegar aqui o meu MPLAB. Tá dando para ver meu código aqui, pessoal? Tá sim, professor. Tá? Tá dando. Ok. Tá sim. Hoje é dia 03/12 de 2021. Ok? Então, olha,
Mesma coisa de sempre, né? Cabeçalho, custo de assembly, microcontrolador PIC, autor professor Remi, tararau, data tal. Exemplo de programa básico assembly, delay com timer zero com interrupção, certo? Funcionamento do programa. Olha lá o que ele vai fazer. Ó. O programa permanece em loop infinito enquanto o timer zero faz uma temporização de 500 milissegundos. Certo? Eita, não era 5 milissegundos? Era, no exemplo era, mas nós vamos fazer de 500 agora. A cada temporização de 500 milissegundos, a rotina de interrupção inverte o estado do bit em RB1, mostrando isso em LED 1. Ou seja, nós vamos fazer marcações de tempo de 500 milissegundos. Meio segundo. A cada temporização dessa, ele vai inverter o estado do bit RB1 para acender e apagar o LED. Acender e apagar o LED. Então, o que a gente vai ver é que a cada 500 milissegundos, o LED acende, mais 500 milissegundos ele apaga, mais 500 milissegundos ele acende, mais 500 milissegundos ele apaga, e por aí vai. Tá certo? Bom, o resto tudo igual. Arquivo de referência, configuração dos fios e bits. A gente já viu isso, né? Não é isso? Todo código da gente tem isso, né? Cabeçalho. Isso, professor. Tudo, aqui até agora não mudou nada. Né? Paginação de memória, banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Certo? Como a gente vai trabalhar com interrupção, criamos aqui algumas variáveis. Tá certo? Usamos a diretiva cblock e endc. Certo? Ok? Aqui, escrevendo o hardware, as entradas quem são, as saídas quem são. Eu só vou usar mesmo, gente, o LED 1. Tá certo? Os botões não vou usar, os outros LEDs também não. Certo? Esses são bits que pedem interrupção. T0 e F, int F e RB e F. Eu estou usando equates aqui para poder fazer uma equivalência. Tá certo? E aí eu começo o meu código, vetor de reset. Tá joia? Então, no meu vetor de reset é o endereço 0. Eu já salto para início. Não mudou nada até agora, né? Não é isso mesmo? Certo. Se houver uma interrupção, ele vem para o vetor 4. E ele vai saltar para int thread. Nesse meu código, eu posso até ter 3 interrupções. Eu tenho que pesquisar, quando aconteceu a interrupção, quem foi que pediu. Tá certo? Muito bem. Em início, ó, do endereço 0 salto para início, o que é que eu vou ter? A configuração dos ports A, B, tá certo? Intcom, option, tudo isso. Né? Seleciono o banco 0, vou desligar aqui os comparadores. Se é besteira, eu podia deixar assim, configurar isso. No banco 1, mudo para o banco 1, coloco aqui, não é isso? Como saída esse bit aqui, não é isso? Vou ter RB1, RB3, 0, 1, 2 e 3. Esse bit aqui também tem que estar em 0. Ok? E bits RB0, RB2, RB4, RB0, RB2, RB4 como entrada, certo? No porte A, vou deixar todo mundo como entrada, porque não estou usando o porte A, vai ficar tudo como entrada. Habilita as interrupções. Vê, nesse código eu vou habilitar somente a interrupção do timer 0. Aqui em Intcom eu vou carregar A8, tá certo? Porque A8, gente, vê lá, ponto e vírgula, A8 hexa, A8 é igual a 10101000 binário.
Ok? A8 hexa é igual a isso aí. A8 hexa. Certo? Ou seja, coloco isso no intcom, move para WA8 e depois movo para o intcom. Lá no intcom, vamos voltar aqui, ó. Quando eu faço A8, 1010, estou habilitando o global, estou habilitando o timer 0. Então, a opção timer 0. Ok? Certo? Estou colocando aqui RBE em 1. Tá certo? Para habilitar, poderia habilitar. Eu não vou nem habilitar isso. Fazer o seguinte: A8, vou botar aqui, em vez de A8, vou botar A0. Certo? A8, então, eu vou habilitar quem? Global e timer 0. Pronto. Vou habilitar só isso. Certo? Os demais bits em 0 não vou habilitar. E vamos ficar de olho nesse timer 0 e F aqui, ó. Que ele vai ser o bit que vai sinalizar que houve uma interrupção, ou seja, que o timer já contou. Certo? Salvar. Muito bem. Seguindo em frente, desabilita as interrupções dos demais periféricos. Tá certo? E vamos aqui, ó, configurar o timer 0. Vamos chamar uma rotina chamada call carrega contador. Vamos lá para essa rotina. Call carrega contador. Ó, vamos ver aqui. Carrega contador, né? Carrega 50 nesse registrador contador e retorna. Ah, professor, por que carregar 50? Tá certo? Porque o que é que a gente vai fazer? Tá certo? A gente vai colocar 50 vezes, né? 5 milissegundos. Tá certo? Então a gente vai criar um laço aqui para 500 milissegundos. Tá certo? Deixa-me ver uma coisa. Para melhorar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em 100. Okay? Vamos ver se isso vai funcionar. 100. Certo? Bom, carrega contador. Carreguei contador aqui e vou voltar, né? Vamos lá. Vamos voltar. Carrega contador. E vou programar aqui, ó. Aí venho aqui, ó, para a próxima instrução. Outra função. Call timer 0, 5 milissegundos. Carrega o time para 5 milissegundos. Vamos ver essa função. Timer 0, 5 milissegundos. Tá certo? Ou seja, carga inicial do timer para 5 milissegundos. Né? Vou pegar aqui 178, ó, carregar em W, e de W eu carrego no timer 0. Certo? Relembrando, viu? Aqui, ó, na nossa transparência, a gente fez esse cálculo já, né? Tem que carregar 178. Porque partindo desse número mais 78 contágios, é 64 milissegundos, nós vamos ter 5 milissegundos, tá certo? De temporização. Ok? E quantas vezes vamos repetir isso? Vamos repetir isso 100 vezes. Tá certo? Porque eu coloquei aqui, ó, 100 contador. Certo? Vamos lá. Feito isso, vamos lá. Carreguei o contador. Carrego o contador para 500 milissegundos. Programa o timer para 5 milissegundos. Certo? Acendo o LED 1 e paro no loop aqui, ó. Go to loop. Então eu paro aqui. Loop é aqui. O go to loop ele vai ficar paradinho aqui. Mas por que ele vai ficar paradinho? Porque eu já carreguei meu contador, tá certo? Já carreguei o timer 0 e ele está contando a partir daí. Toda vez que ele contar 5 milissegundos, ele vai gerar uma interrupção. Certo?
Então, ele vai ficar aqui no loop, ó, esperando que haja 78 contagens e aí ele vai gerar uma interrupção. Quando ele gerar uma interrupção, gente, ele vem para cá, ó. Gera interrupção, vai para int thread. Então, vamos lá para int thread. Bom, lá em int thread, o que é que eu faço? Salvo o contexto. Não vou explicar isso aqui, não. A gente já viu isso aí de salvar contexto. Tá certo? A gente já viu isso aí. Isso aqui é para salvar o registrador status e o W, com o que ele tinha antes. Beleza. Aqui, ó, eu vou testar se quem pediu foi o timer 0, se foi interrupção int, se foi algum porte IRB. Vê, eu desabilitei as outras interrupções. Só o timer 0 pode pedir interrupção. Então, quando ele testar o bit timer 0 request, e esse bit timer 0 request nada mais é do que o T0 e F. Ele vai ver que foi ele que pediu esse bit, tá certo? Aí ele vai fazer o seguinte, ó, bit test 5 skip set, tá certo? Ok? Ele vai ver isso aqui, ó, go to timer 0 ISR, ou seja, ele vai ver que foi setado e vai para essa rotina timer 0 ISR. Então ele vai para aqui, ó, certo? Primeira coisa que ele faz, apaga o bit T0F. Por que isso? Tá certo? Isso é uma segurança a mais para que ele não possa pedir uma interrupção recorrente. Então, eu desligo o pedido de interrupção, decremento o contador. O meu contador começou com 100, não é isso? Tá certo? Decremento, tá certo? E bypasso, né? Se ele zerou. Tá certo? Decremento file, skip, a próxima instrução se zera. Tá certo? Como ele começou com 100, não é isso? O que é que eu vou fazer? Quando ele começou com 100, seu decremento, ele fica com 99, não zerou. Então, ele vem para cá, go to ISR, exit ISR. Ou seja, ele vai sair da interrupção. Ele vai sair, tá certo? Sem fazer nada, tá certo? O que é que ele vai fazer? Go to exit ISR. Em exit ISR, ele restaura o contexto, tá certo? E habilita de novo a interrupção, certo? Salva o contexto e habilita de novo a interrupção e retorna, tá bom? Quando ele retornar, gente, o que é que ele vai fazer? Deixa eu ver aqui uma coisinha, tá? Quando ele retornar, ele estava preso no GoToLoop, né? GoToLoop. Tá faltando uma coisinha aqui, viu? Tá faltando uma coisinha aqui. Deixa eu lhe mostrar o que é. Exit ISR, né? Eu tenho que colocar uma coisa aqui. Eu tenho que reprogramar o meu timer para 5 milissegundos. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Call timer 0, 5 milissegundos. Tem que chamar essa função aqui, ó. Por que isso? Porque aqui eu faço o seguinte, eu reprogramo mais 5 milissegundos, certo? Porque, veja, eu fiz 5 milissegundos, decrementei meu contador é com 100. Eu quero fazer 100 temporizações do timer de 5 milissegundos. 100 vezes 5 milissegundos, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer, gente? Que ele vai fazer 500 milissegundos. Então, antes de sair, eu tenho que reprogramar mais 5 milissegundos, certo? Então, eu chamo essa função, ó, timer 0,5 milissegundos, tá certo? E retorno. Quando ele retornar, retorna da interrupção. Ele vai retornar aqui para voltar a ficar em loop, tá certo? Aí você pode perguntar, ei, professor, ele volta para cá, tudo bem. Por que você escreveu de novo isso aqui? Isso é uma redundância de segurança.
Se por acaso você retornar e houver um erro no salto e ele não vir para essa linha de código, ele acha a mesma linha de código depois. Isso é usado para aumentar a segurança no retorno ao loop. Certo? Ok? Então, pessoal, ele vai fazer isso 100 vezes. Tá certo? Quando ele fizer isso 100 vezes, o que é que vai acontecer? Ó, vamos supor que ele vai entrar na interrupção de novo. Ele fica no loop, né? Tá. Quando houver interrupção, não é isso? Ele vai lá para int thread, tá certo? Ele vai lá para int thread, vai tratar a interrupção, aí lá int thread, tá certo? Ele vai perceber que foi o timer 0, ele vai para a rotina timer 0 ISR, é isso? Quando ele decrementar, tá certo? Quando ele decrementar o contador, que ele zerar, decremente o contador, skip-se 0, tá certo? Ele vem para cá, ó. Testa se o LED 1 estiver aceso. Se ele estiver aceso, ele apaga. Tá certo? Ok? Se não, contrário, ele acende o LED. Tá certo? Vai carregar o contador novamente. Tá certo? Vai programar de novo mais 5 milissegundos e vai sair. Tá certo? Ok? Muito bem. Então, gente, é isso que vai acontecer. Vou salvar isso daqui. Tá? Tudo bem por aí, pessoal? Já dormiram comigo, não? Já pegaram no sono? Tudo bem, professor. Peguei no sono ainda não. Deixa eu ver aqui, viu? Ok, 0 erros. Ok. Pronto. Veja só, eu programei aqui o meu código, tá certo? Programei na minha montagem e a cada 500 milissegundos o LED vai inverter, tá certo? Então eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Para a apresentação. Estão conseguindo me ver agora, né? Tá sim, professor, dando para lhe ver. Olha, o LED ele está piscando muito rápido, mas dá para perceber que ele está piscando? Dá para ver? O vermelho, né? O Mais ou vermelho. menos. Tá Tá dando. dando pra ver, tá dando. Ele está piscando a cada 500 milissegundos, tá? Talvez aí na internet, né, pelo TCP/IP aí, você esteja um delayzinho maior, mas ele está piscando a cada 500 milissegundos. Ou seja, o que é que eu fiz, gente? Eu peguei o timer do microcontrolador, programei ele para que ele dê um retardo de 5 milissegundos e repeti isso 100 vezes. Depois de fazer 100 vezes, eu inverto o bit. Eu inverto o estado desse LED, certo? Porque 100 vezes 5 milissegundos vai dar quanto? 500 milissegundos, não é isso? Tá certo? Deixa eu tentar colocar isso. Vocês conseguiram fazer o Proteus funcionar com a simulação? Sim, não, ninguém? Ninguém, rapaz. Puxa vida. O meu funcionou beleza, viu? Deixa eu pegar aqui, viu? Rapidinho. Deixa eu pegar meu Proteus aqui. Só um minutinho.
Timer 0 delay. Para aqui a simulação. Tem que lembrar de transmitir para o sua tela. Certo. Deixa eu ver se eu consigo assim. No Proteus, essa simulação do timer, ela fica um pouquinho longa, tá entendendo? Ele dá assim uns gapzinhos para simular. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui no compartilhar a tela do Proteus, tá certo? Vou compartilhar a tela aqui do Proteus, deixa eu ver, viu? Ok. O que é que ocorre? Infelizmente, no Proteus, essa simulação ela fica um pouco demorada, tá entendendo? Ó, de vez em quando você vê esse LEDzinho acendendo aqui, ó. Esse LEDzinho vermelho. Dá uma olhadinha, bem rápido. Não sei se dá para perceber. Tá apagado. Quando acendeu, agora. Deu para perceber, não? Eu não vi, não, Deu professor. para ver, não? É porque fica muito claro. É rápido e muito claro. Tá entendendo? Assim, como é 500 milissegundos direto assim, aí o Proteus ele tem uma certa dificuldade de fazer essa, como é que eu posso dizer? Essa simulação. Leitura? Ah, simulação. A simulação, tá entendendo? Olha, ele acende. A TV tem hora que acende, duas tem hora que acende, talvez se eu aumentar o tempo para 1 segundo, 10 segundos, ele consiga melhor. Mas assim, o fato é que. Eu vou parar o compartilhamento. Estão me vendo agora, né? Sim, professor. Estamos Ok. vendo. Bom, o fato é que, de verdade, ele está funcionando, né? Aqui na minha plaquinha, tá dando para ver? Eu estou aproximando mais. Ó. O LED vermelho, tá dando para perceber? Melhorou, sim, melhorou. Então, a cada 500 milissegundos, ele está fazendo essa inversão, certo? Bom, o que é que eu vou querer que vocês façam? Eu não vou alongar muita aula, não, porque a gente vai repetir essa aula na próxima sexta-feira, tá certo? Lembrando, viu, gente? Dia 3, terça-feira, a gente não vai ter aula síncrona. Né? Desculpa, dia 7. Desculpa. A gente não vai ter aula síncrona. Né? A aula síncrona vai ser dia 10, na sexta-feira, tá? Então, o que é que eu vou querer fazer? Eu vou passar uma atividade para vocês. Deixa eu pegar aqui, viu? Rapidinho. Deixa eu pegar aqui as listas rapidinho. Ok. Eu tenho aqui uma atividade que eu vou postar para vocês, tá certo? Eu vou postar essa atividade com 2 ou 3 perguntinhas
básicas sobre o funcionamento do timer. E na próxima aula a gente vai repetir isso daqui. Tá certo? Beleza, professor. Outra coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa transparência, que eu fiz pequenas modificações, e vou colocar à disposição lá no nosso Drive. E esse código do delay também vai estar lá, tá certo? Então, você pode ver isso pela data que a gente postou essa semana. Ok? Para que vocês estudem isso e possam responder essa pequena lista, certo? E com isso embasar para repetir a aula, né, no dia 10. Tá certo? Aí a gente vai tentar fazer umas aplicações bem mais interessantes. Tá certo? Ok? Porque assim, eu sei que o que eu estou mostrando aqui para vocês, não, vocês não vão pegar se não pararem, ler, estudar e praticar. Certo? Vão ser palavras ao vento, se a gente não fizer isso. Certo? Então, eu vou deixar já a atividade, vou deixar a transparência salva, tá certo? Vou deixar esse código para vocês estudarem também e a gente vai retomar na próxima sexta-feira. Ô, professor, tem Sim. como o senhor postar lá no mural mesmo, se possível, o link do Drive lá? Porque eu não estava conseguindo entrar tão bem clicando lá em atividades, né, e arquivos do Drive, alguma coisa assim que tem. Tem Certo. como o senhor postar, por favor? Vou botar lá. Tá bom, obrigado. Viu? Daqui a pouquinho vai estar lá. Pessoal, olha, hoje eu não vou estender muita aula não, porque novamente estou com a garganta muito inflamada, tá certo? Mas eu não vou também perguntar para vocês, tem alguma dúvida? Porque eu sei que vocês têm um monte. Tá certo? E essas dúvidas só vão ser assim minimizadas, tá certo? Mitigadas com você estudando o código e estudando o que eu acabei de mostrar na transparência. Então tem que ser isso, tá bom? Façam isso e resolvam aí a lista que eu vou passar para vocês de atividades. Tá joia? Tá bom, professor. Ok. Beleza, professor. Fernanda, Tá ok, professor. Felipe, Beleza, professor. Beleza. tranquilo, né? Pronto, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Aliás, vou parar a gravação, desculpa. Porque aí já vou passar a atividade para vocês.